Totem e Tabu, de Sigmund Freud. Capítulo 4 – O retorno do totemismo na infância. Parte 6. A influência de um bom número de fortes motivos me leva a não tentar descrever a evolução posterior das religiões, desde sua origem no totemismo até seu estado atual. Apenas seguirei duas linhas que vejo aflorar nitidamente na trama: o tema do sacrifício e a relação do filho com o pai. Robertson Smith nos mostrou que a antiga refeição totêmica retorna na forma original do sacrifício. O significado do ato é o mesmo, a sacralização pela participação na refeição comum. Permanece também a consciência de culpa, que pode ser aplacada apenas pela solidariedade de todos os participantes. Coisa nova é a divindade do clã, em cuja suposta presença é realizado o sacrifício, que toma parte na refeição como um membro do clã e com a qual a identificação através do consumo da vítima. Como chega o Deus a esta situação em que originalmente não estava? A resposta poderia ser que, entretanto, não se sabe de onde, apareceu a ideia de Deus, sujeitando a si toda a vida religiosa e a refeição totêmica, como tudo o mais que quisesse subsistir, teve que se integrar ao novo sistema. Mas o exame psicanalítico do indivíduo mostra, como toda a ênfase, que para cada pessoa o Deus é modelado no Pai, que a relação pessoal com Deus depende de sua relação com o Pai carnal, que oscila e se transforma com ela, e que Deus, no fundo, nada mais é do que um Pai elevado. Nisso, como no caso do totemismo, a psicanálise recomenda darmos crédito aos crentes, que chamam Deus de Pai, assim como chamavam o totem de ancestral. Se a psicanálise merece alguma atenção, o componente paterno na ideia de Deus deve ser muito importante, sem prejuízo de todas as demais origens e significações de Deus, sobre as quais a psicanálise não pode lançar nenhuma luz. Então o pai seria representado duas vezes na situação do sacrifício primitivo, como Deus e depois como animal totêmico, e mesmo admitindo a pouca variedade das soluções psicanalíticas, devemos perguntar se isso é possível e que significado pode ter. Sabemos que existem várias relações entre o Deus e o animal sagrado, ou totem, vítima sacrificial. 1. A cada Deus é consagrado habitualmente um animal, com frequência vários. 2. Em alguns sacrifícios particularmente sagrados, os místicos, justamente o animal consagrado ao Deus, lhe era sacrificado. 3. O Deus costumava ser adorado na forma de um animal, ou visto de outra maneira. Os animais foram alvo de adoração divina muito depois da época do totemismo. 4. Nos mitos, o Deus transforma-se frequentemente num animal, muitas vezes no que lhe é consagrado. Seria natural supor que o próprio Deus é o animal totêmico, que se desenvolveu a partir deste num estágio posterior do sentimento religioso. Mas a consideração de que o totem nada mais é do que um sucedâneo do pai nos dispensa de toda a discussão ulterior. De modo que ele pode ser a primeira forma do sucedâneo do pai e o Deus, uma posterior em que o pai readquire sua configuração humana. Uma nova criação como esta, a partir da raiz de toda a formação religiosa, da ânsia pelo pai, podia ocorrer se mudanças essenciais na relação com o pai, talvez também com o animal, tivessem se produzido no curso do tempo. Tais mudanças podem ser facilmente notadas, mesmo deixando de lado o começo de um afastamento psíquico em relação ao animal e a desagregação do totemismo pela domesticação.
Na situação criada pelo assassinato do pai, houve um fator que geraria, no decorrer do tempo, um extraordinário aumento da ânsia pelo pai. Pois os irmãos que se juntaram para liquidá-lo eram animados individualmente pelo desejo de tornar-se como o pai e exprimiram tal desejo pela incorporação de partes do seu sucedâneo na refeição totêmica. Em virtude da pressão que o bando de irmãos exercia sobre cada um deles, esse desejo tinha de ficar insatisfeito. Ninguém mais podia nem era capaz de alcançar a plenitude de poder do Pai, a que todos haviam aspirado. Assim, após um longo período, pôde-se abrandar a irritação contra o Pai, que impelira ao ato, o anseio por ele pôde aumentar e foi possível nascer um ideal que tinha por conteúdo o ilimitado poder do Pai Primevo, outrora combatido, e a disposição de a ele sujeitar-se. Devido a mudanças culturais decisivas, o original igualamento democrático de todos os membros individuais do clã já não podia ser mantido. Assim manifestou-se uma inclinação, apoiada na veneração de indivíduos que se haviam destacado ante os demais, a reviver o antigo ideal do pai, criando divindades. A ideia de um homem tornar-se Deus e de um Deus morrer, algo que hoje é uma escandalosa presunção, não era nada repugnante para a imaginação da antiguidade clássica. A elevação do pai, outrora assassinado, à condição de Deus, ao qual o clã vinculava então sua origem, era uma tentativa de expiação muito mais séria do que o velho contrato com o totem. Não sei indicar em que ponto desta evolução se acham as grandes divindades maternas, que talvez tenham geralmente precedido os deuses pais. Parece certo, no entanto, que a transformação na atitude perante o pai não se limitou à esfera religiosa, mas estendeu-se coerentemente ao outro aspecto da vida humana influenciado pela eliminação do pai, a organização social. Com a introdução das divindades paternas, a sociedade sem pai converteu-se gradualmente naquela organizada de forma patriarcal. A família era uma restauração da antiga horda primeva e devolvia aos pais uma boa parcela dos seus direitos de antes. Houve paz novamente, mas as realizações sociais do clã fraterno não foram abandonadas e a efetiva distância entre os novos pais de família e o ilimitado pai primevo da horda era grande o suficiente para garantir a continuação da necessidade religiosa, a conservação do insaciado anseio pelo pai. Portanto, o pai se acha presente 2 vezes na cena do sacrifício ante o deus do clã, como deus e como animal do sacrifício totêmico. Na tentativa de compreender esta situação, porém, devemos ter cuidado com as interpretações que buscam traduzi-la de forma bidimensional, como uma alegoria, esquecendo a estratificação histórica. A dupla presença do pai corresponde aos 2 significados da cena, que se sucederam cronologicamente. A atitude ambivalente perante o pai encontrou aí uma expressão plástica, e assim também a vitória no filho dos sentimentos afetuosos sobre os hostis. A cena da derrota do pai, de sua maior humilhação, tornou-se aí o material para representar seu mais alto triunfo. A importância que o sacrifício adquiriu universalmente está no fato de que oferece ao pai a satisfação pela injúria sofrida, no mesmo ato em que perpetua a lembrança do mal feito. Na época seguinte, o animal perde sua natureza sagrada e o sacrifício perde seu vínculo com a cerimônia totêmica. Torna-se uma simples oferenda à divindade, uma abnegação em favor do Deus.
O próprio Deus é erguido tão acima dos homens que apenas pela mediação do sacerdote se pode lidar com ele. Ao mesmo tempo, reis divinos surgem na ordenação social, transpondo o sistema patriarcal para o Estado. É preciso dizer que a vingança do pai deposto e novamente entronizado é implacável. O domínio da autoridade está no apogeu. Os filhos submetidos aproveitaram a nova situação para aliviar mais ainda sua consciência de culpa. O sacrifício, tal como é então, acha-se inteiramente fora de sua responsabilidade. O próprio Deus o exigiu e prescreveu. São dessa fase os mitos em que o próprio Deus mata o animal que lhe é consagrado e que é ele mesmo, afinal. Eis a negação extrema do grande delito com que teve início a sociedade e a consciência de culpa. Não há como ignorar um outro significado desta última representação do sacrifício. Ele exprime a satisfação por se haver abandonado o anterior sucedâneo paterno em favor da mais elevada concepção de Deus. A superficial tradução alegórica da cena coincide aproximadamente com sua interpretação psicanalítica. Representa-se o Deus a superar a parte animal de seu ser. Seria equivocado acreditar, porém, que nesse período de renovada autoridade paterna estejam completamente silenciados os impulsos hostis que são próprios do complexo paterno. Pelo contrário, nas primeiras fases de domínio dos dois novos sucedâneos do pai, os deuses e os reis, encontramos as mais enérgicas expressões da ambivalência, característica da religião. Em sua grande obra, The Golden Bell, Fraser registrou a hipótese de que os primeiros reis das tribos latinas eram forasteiros que faziam o papel de uma divindade, e nesse papel eram cerimoniosamente executados numa festa. O sacrifício, ou numa variante o auto-sacrifício, anual de um deus, parece ter sido um elemento essencial das religiões semitas. As cerimônias de sacrifício humano, nos lugares mais diversos do mundo habitado, deixam muito pouca dúvida de que as vítimas eram eliminadas como representantes da divindade, e também em épocas mais recentes pode-se ver esse ritual de sacrifício na substituição de um ser humano vivo por uma imitação inanimada, um boneco. O sacrifício teantrópico, que aqui não posso, infelizmente, tratar de maneira detida como o sacrifício animal, lança uma intensa luz retrospectiva sobre o significado das mais antigas formas de sacrifício. Revela com franqueza dificilmente superável que o objeto do sacrifício sempre foi o mesmo, esse que é venerado como Deus, isto é, o Pai. O problema da relação entre sacrifício humano e animal tem agora uma solução simples. O sacrifício animal original era já um substituto para um sacrifício humano, para o assassinato cerimonioso do pai. E quando o sucedâneo do pai readquiriu sua forma humana, o sacrifício animal pôde reconverter-se em sacrifício humano. Assim, a lembrança do primeiro grande ato sacrificial resultou ser indestrutível, apesar de todos os esforços para esquecê-la, e justamente quando mais se buscou distância dos motivos que levaram a ele, era inevitável surgir a sua repetição inadulterada, na forma do sacrifício do Deus. Não preciso assinalar os desenvolvimentos do pensamento religioso que, como racionalizações, tornaram possível esse retorno. Robertson Smith, que está longe de relacionar o sacrifício àquele grande evento da pré-história humana, como fazemos, diz que as cerimônias das festas em que os antigos semitas celebravam a morte de um deus eram interpretadas como comemoração de uma tragédia mítica,
e que os lamentos não tinham o caráter de uma participação espontânea, trazendo em si algo de forçado, de imposto pelo medo da ira divina. Acreditamos que essa interpretação estava correta e que os sentimentos dos celebrantes fossem bem explicados pela situação subjacente. Agora tomemos como fato que também no desenvolvimento posterior das religiões jamais desaparecem os dois fatores impulsionadores, a consciência de culpa do filho e sua rebelião. Toda tentativa de solução do problema religioso, de conciliação dos dois poderes psíquicos conflitantes, vem a ser inútil, provavelmente sob a influência combinada de eventos históricos, transformações culturais e mudanças psíquicas internas. Aparece cada vez mais nitidamente o empenho do filho em tomar o lugar do Deus Pai. Com a introdução da agricultura, aumenta a importância do filho na família patriarcal. Ele se permite novas manifestações de sua libido incestuosa, que encontra satisfação simbólica no cultivo da Mãe Terra. Nascem figuras divinas como Atis, Adonis e Tamuz, espíritos da vegetação e divindades juvenis ao mesmo tempo, que gozam dos favores de divindades maternas e, apesar do pai, praticam o incesto com a mãe. Mas a consciência de culpa, que não é mitigada por essas criações, expressa-se nos mitos, que dão a esses jovens amantes das divindades maternas uma vida breve e um castigo, por castração ou pela cólera do Deus Pai em forma animal. Adonis é morto pelo javali, o animal sagrado de Afrodite. Atis, o amado de Cibele, morre devido à castração. O pranto por esses deuses e a alegria pela sua ressurreição passaram para o ritual de outro Deus Filho, que estava destinado a um sucesso duradouro. Quando o cristianismo começou sua penetração no mundo antigo, deparou com a concorrência da religião de Mitra, e por algum tempo não se soube qual divindade sairia vitoriosa. A figura do jovem deus persa, banhada de luz, permaneceu obscura para nós. Talvez possamos inferir pelas imagens de Mitra abatendo um touro que ele representasse o filho que executava sozinho o sacrifício do pai, livrando os irmãos da opressiva culpa pelo ato. Havia outro caminho para mitigar este sentimento de culpa, e ele foi trilhado primeiramente por Cristo. Este sacrificou sua própria vida e assim livrou o bando de irmãos do pecado original. A doutrina do pecado original é de origem órfica. Foi conservada nos mistérios e dele passou para as escolas filosóficas da antiguidade grega. Os homens eram os descendentes dos titãs, que mataram e despedaçaram o jovem Dioniso Zagreu. O peso desse crime os oprimia. Um fragmento de Anaximandro diz que a unidade do mundo foi destruída por um crime primordial e que tudo o que dali veio tem de suportar o castigo por isso. Se o ato dos titãs nos lembra bastante pelas características de amotinamento, assassinato e dilaceramento, o sacrifício totêmico descrito por São Nilo, como tantos outros mitos da antiguidade, a morte do próprio Orfeu, por exemplo, há uma variante que nos perturba, o fato de um deus jovem ser a vítima do assassinato. No mito cristão, o pecado original do homem é certamente um pecado contra Deus Pai. Se Cristo salva os homens do peso do pecado original, sacrificando sua própria vida, ele nos compele a inferir que esse pecado foi um assassinato. Segundo a lei de Talião, profundamente arraigada no sentimento humano, um assassinato pode ser expiado apenas pelo sacrifício de outra vida. O sacrifício de si mesmo aponta para um homicídio. E se este sacrifício da própria vida produz a reconciliação com Deus Pai, o crime a ser expiado não pode ser outro senão o assassinato do Pai. Assim, na doutrina cristã,
a humanidade reconhece do modo mais franco o ato culposo de um tempo primordial, pois apenas no sacrifício do Filho encontrou a mais plena expiação para ele. A reconciliação com o Pai é tanto mais sólida porque, simultaneamente a esse sacrifício, ocorre a total renúncia às mulheres, pelas quais tinha havido a rebelião contra o Pai. Mas também a fatalidade psicológica da ambivalência reclama aí seus direitos. No mesmo ato com que oferece ao Pai a maior expiação possível, o Filho também alcança o objetivo de seus desejos contrários ao Pai. Torna-se ele próprio Deus, ao lado, mais precisamente no lugar do Pai. A religião do Filho substitui a religião do Pai. Como sinal desta substituição é reavivada a antiga refeição totêmica, na forma de comunhão em que os irmãos provam a carne e o sangue do Filho, não mais do Pai, dessa maneira se santificando e se identificando com ele. Nossa visão acompanhou, através dos tempos, a identidade da refeição totêmica com o sacrifício animal, com o sacrifício humano teantrópico e com a Eucaristia, percebendo em todas essas cerimônias o efeito do crime que tanto pesou sobre os homens e do qual, ao mesmo tempo, eles tanto puderam se orgulhar. No fundo, a comunhão cristã é uma nova eliminação do Pai, uma repetição do ato a ser expiado. Notamos como é justificada a afirmação de Fraser, segundo a qual, abre aspas, a comunhão cristã absolveu um sacramento que é, sem dúvida, muito mais velho que o cristianismo. Fecha aspas. Parte 7. Um evento como a eliminação do Pai pelo bando de irmãos tinha que deixar traços indeléveis na história da humanidade e achar a expressão em numerosos substitutos, tanto mais numerosos quanto menos ele mesmo era lembrado. Fugirei à tentação de evidenciar esses traços na mitologia, onde não é difícil encontrá-los, e me voltarei para outro âmbito, seguindo uma indicação de Reinert, num ótimo ensaio sobre a morte de Orfeu. Na história da arte grega, há uma situação que mostra notáveis semelhanças com a cena da refeição totêmica identificada por Robertson Smith e também dessemelhanças igualmente profundas. É a situação da tragédia grega mais antiga. Um bando de pessoas com o mesmo nome e indumentária rodeia uma só e depende de suas palavras e atos. É o coro e o protagonista, originalmente um só. Desenvolvimentos posteriores trouxeram um segundo e um terceiro ator para representar contrapartidas e divisões do herói, mas o caráter deste e sua relação com o coro permaneceram inalterados. O herói da tragédia tinha de sofrer. Ainda hoje este é o conteúdo essencial de uma tragédia. Ele carregava a culpa trágica, que nem sempre é fácil de explicar. Com frequência não é uma culpa como se entende na vida civil. Em geral, consistia na rebelião contra uma autoridade divina ou humana, e o coro acompanhava o herói com sentimentos simpáticos, procurava contê-lo, admoestá-lo, moderá-lo e o pranteava quando lhe vinha a punição, considerada merecida, por seu temerário empreendimento. Mas por que o herói da tragédia tem de sofrer e o que significa sua culpa trágica? Abreviemos a discussão com uma rápida resposta. Ele tem de sofrer porque é o pai primevo, o herói daquela grande tragédia dos tempos primeiros, agora repetida tendenciosamente, e a culpa trágica é aquela que ele tem de tomar sobre si, a fim de livrar o coro de sua culpa. A cena teatral deriva, mediante uma adequada distorção, podemos até dizer, a serviço de uma refinada hipocrisia da cena histórica.
Naquela velha realidade, eram justamente os companheiros do coro que produziam o sofrimento do herói, mas agora se desdobram em interesse e lamento, e o herói é culpado ele mesmo do seu sofrimento. O crime a ele imputado, arrogância e revolta contra uma autoridade maior, é exatamente aquele que, na realidade, pesa sobre os companheiros do coro, o bando de irmãos. Assim, o herói trágico é transformado contra sua vontade em salvador do coro. Na tragédia grega, o conteúdo da encenação eram, antes de tudo, os sofrimentos do bode divino, Dionísio, e o lamento do cortejo de bodes que com ele se identificava. Assim, é compreensível que o extinto drama fosse revivido na Idade Média com a Paixão de Cristo. Concluindo esta pesquisa extremamente abreviada, seu resultado seria que no complexo de Édipo reúnem-se os começos da religião, moralidade, sociedade e arte, em plena concordância com a verificação psicanalítica de que esse complexo forma o núcleo de todas as neuroses, até onde elas foram acessíveis ao nosso entendimento. Surge-me como uma surpresa que também esses problemas da vida psíquica dos povos permitam uma solução a partir de um único ponto concreto, que é a relação com o pai. E talvez um outro problema psicológico esteja ligado a isso. Com frequência tivemos oportunidade de mostrar que a ambivalência afetiva no sentido exato, isto é, a coexistência de amor e ódio ao mesmo objeto, está na raiz de importantes instituições culturais. Nada sabemos sobre a origem dessa ambivalência. Podemos supor que é um fenômeno fundamental de nossa vida afetiva. Mas também a outra possibilidade parece-me digna de nota, que ela, originalmente estranha à vida afetiva, tenha sido adquirida pela humanidade no complexo paterno, onde a investigação psicanalítica do indivíduo ainda hoje encontra sua mais forte expressão. Antes de concluir, devo dar lugar à observação de que o alto grau de convergência rumo a um quadro abrangente que alcançamos nesta exposição não pode nos tornar cegos a incertezas de nossos pressupostos e às dificuldades inerentes a nossos resultados. Dessas últimas, abordarei apenas duas, que certamente não ficaram inadvertidas para um bom número de leitores. Não deve ter escapado a ninguém, em primeiro lugar, que imaginamos na base de tudo uma psique das massas, em que os processos psíquicos ocorrem tal como na vida psíquica individual. Supomos principalmente que a consciência de culpa por um ato persiste através de milênios e continua a influir em gerações que nada podiam saber desse ato. Supomos um processo afetivo que pode ter se desenvolvido em gerações de filhos que foram maltratados pelo pai, estendendo-se por novas gerações que disso foram poupadas precisamente pela eliminação do pai. Estas seriam graves objeções e qualquer outra explicação que evite esses pressupostos seria preferível. Uma reflexão mais detida, porém, mostra que não temos de carregar sozinhos a responsabilidade por tal ousadia. Sem a hipótese de uma psique das massas, de uma continuidade da vida afetiva dos seres humanos que permita negligenciar as interrupções dos atos psíquicos causadas pelo passamento dos indivíduos, não poderia haver psicologia dos povos. Se os processos psíquicos não continuassem de uma geração para a seguinte, se cada uma tivesse que adquirir de novo seu posicionamento ante a vida, não haveria progresso nesse campo e quase nenhum desenvolvimento. Então surgem duas novas questões. O quanto pode ser atribuído à continuidade psíquica na sequência de gerações
e de quais meios e caminhos serve-se uma geração para transmitir à geração seguinte os seus estados psíquicos. Não direi que tais problemas estejam suficientemente esclarecidos ou que a tradição e a comunicação direta em que primeiramente se pensa bastem para o exigido. Em geral, a etnopsicologia pouco se ocupa da maneira como se produz a requerida continuidade na vida psíquica das gerações que se sucedem. Uma parte da questão parece ser resolvida pela herança de disposições psíquicas, que, porém, necessitam de determinados ensejos na vida individual para se tornarem efetivas. Tal pode ser o significado das palavras do poeta: o que herdaste de teus pais, conquista-o para que o possuas. O problema pareceria ainda mais difícil se tivéssemos de reconhecer que existem impulsos psíquicos que podem ser reprimidos tão completamente que não deixam quaisquer resíduos. Ocorre que esses não existem. A mais forte repressão tem que deixar espaço para impulsos substitutivos deformados e as reações que deles resultam. Mas então podemos supor que nenhuma geração é capaz de esconder eventos psíquicos relevantes daquela que a sucede. Pois a psicanálise nos ensina que cada qual possui, em sua atividade mental inconsciente, um aparelho que lhe permite interpretar as reações das outras pessoas, isto é, desfazer as deformações que o outro realizou na expressão de seus sentimentos. Por essa via de compreensão inconsciente de todos os costumes, cerimônias e estatutos deixados pela relação original com o pai primevo, também as gerações posteriores podem ter assumido esta herança afetiva. Uma outra consideração poderia ser feita a partir do lado psicanalítico. As primeiras prescrições e restrições morais da sociedade primitiva foram por nós concebidas como reações a um ato que deu a seus autores a noção de crime. Eles se arrependeram desse ato e decidiram que ele não poderia mais se repetir e que sua execução não deveria trazer nenhuma vantagem. Essa criativa consciência de culpa não desapareceu entre nós. Nós a vemos atuando nos neuróticos de forma asocial a fim de produzir novos preceitos morais, continuadas restrições, como penitência para os malfeitos cometidos e advertência para outros a cometer. Mas quando investigamos nesses neuróticos os atos que provocaram tais reações, ficamos decepcionados. Não encontramos atos, e sim apenas impulsos, sentimentos que aspiram ao mal, mas foram impedidos de realizá-lo. Na base da consciência de culpa dos neuróticos se acham apenas realidades psíquicas e não factuais. A neurose caracteriza-se, então, por colocar a realidade psíquica acima da factual, por reagir a pensamentos de forma tão séria como as pessoas normais reagem às coisas reais. É possível que algo assim tenha se verificado com os primitivos? Podemos justificadamente atribuir-lhes, como um fenômeno de sua organização narcísica, uma superestimação extraordinária dos atos psíquicos. Desse modo, os impulsos de hostilidade para com o pai, a existência da fantasia com o desejo de matá-lo e devorá-lo, poderiam bastar para produzir a reação moral que gerou o totemismo e o tabu. Assim, escaparíamos à necessidade de fazer remontar a um crime horrendo, ofensivo a todos os nossos sentimentos, a origem de nosso patrimônio cultural do qual temos justificado orgulho. O nexo causal que vai desse começo ao nosso presente não sofreria dano algum, pois a realidade psíquica seria suficientemente relevante para levar o peso das consequências.
A isto se objetará que uma mudança na forma da sociedade, da horda paterna ao clã de irmãos, realmente aconteceu. Este é um argumento forte, mas não decisivo. A mudança poderia ter sido alcançada de modo menos violento e, no entanto, incluir a condição para o surgimento da reação moral. Enquanto a pressão exercida pelo pai Primevo se fazia sentir, os sentimentos hostis em relação a ele eram justificados e o arrependimento por eles teve de esperar um outro momento. Tampouco é convincente a segunda objeção de que tudo que deriva da relação ambivalente com o pai, tabu e prescrições de sacrifício, tem o caráter de profunda seriedade e plena realidade. Também as cerimônias e as inibições dos neuróticos obsessivos mostram esse caráter, mas remontam apenas à realidade psíquica, a desígnios, não a realizações. Devemos cuidar de não transferir o menosprezo pelo apenas pensado e desejado de nosso mundo prosaico, cheio de valores materiais, para o mundo do primitivo e do neurótico, rico apenas interiormente. Estamos aqui perante uma decisão que realmente não é fácil para nós, mas comecemos declarando que esta diferença, que pode parecer fundamental para outros, não toca a essência da questão ao nosso ver. Se os desejos e impulsos têm pleno valor de fatos para os primitivos, cabe a nós seguir compreensivamente essa atitude em vez de corrigi-la conforme nossos critérios. Então vamos examinar mais detidamente o quadro da neurose que nos conduziu a essa dúvida. Não é correto dizer que os neuróticos obsessivos, hoje sob a pressão de uma moral excessiva, defendem-se apenas da realidade psíquica de tentações e castigam-se por impulsos meramente sentidos. Há também um quê de realidade histórica nisso. Na infância, essas pessoas nada tiveram senão os impulsos maus e, na medida em que puderam, na impotência infantil, transpuseram esses impulsos também em ações. Cada um desses indivíduos excessivamente bons teve um período mau na infância, um estágio perverso, precursor e pressuposto do excessivamente moral que viria depois. A analogia dos primitivos com os neuróticos se estabelece mais profundamente então, se supomos que também naqueles a realidade psíquica, acerca de cuja configuração não há dúvida, inicialmente coincidiu com a realidade factual, que os primitivos realmente fizeram o que a evidência mostra que pretendiam. Tampouco devemos deixar que o nosso juízo sobre os primitivos seja influenciado demasiadamente pela analogia com os neuróticos. Também há diferenças a serem tidas em conta. É certo que em ambos, selvagens e neuróticos, inexistem as agudas distinções que traçamos entre pensamento e ação. Mas o neurótico é inibido sobretudo no agir. Nele, o pensar substitui plenamente o fazer. O primitivo não é inibido. O pensamento logo se converte em ato. Nele, o ato seria antes um substituto para o pensamento. Por isso creio, sem reivindicar definitiva certeza na decisão, que no caso em discussão é lícito supormos que, no princípio, foi o ato. E aqui concluímos mais um audiolivro, Totem e Tabu, de Sigmund Freud. Ouça audiolivros. Obrigada por ouvir.